Que bela oração, escrita por este padre, realmente uma inspiração divina neste hino. Estimados irmãos em Cristo, prezados visitantes do nosso culto, também aos que acompanham o culto neste momento pela internet, nossa saudação, e de maneira muito especial, nossas queridas mulheres, tanto as que estão aqui presentes como também as que estão acompanhando pela internet. Que o Espírito Santo seja o nosso guia no meditar do texto de Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém. No dia 8, como mencionei antes, e todos vocês sabem, que no dia 8 agora foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E o nosso versículo ele começa justamente definindo o sexo feminino. Ele disse: mulher. Eu quero que vocês se vejam como mulheres, da forma como Deus as criou, femininas, mulheres. Fiz questão de colocar o texto do Antigo Testamento, o texto de Gênesis, que foi lido pela Melita, e também o texto do Evangelho de hoje, porque eles falam e tratam de algo bem especial. No Antigo Testamento, inspirado por Deus, Moisés escreve e ele conta a criação da mulher e do homem. E o texto do Evangelho de hoje eu destaquei de uma forma muito especial pelo seguinte versículo, é Jesus falando. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Essa pergunta é muito interessante de Jesus, e ele quer que as pessoas pensem. Afinal, vocês não ouviram ou não leram que desde o princípio Deus os criou homem e mulher? São palavras de Jesus, são palavras daquele que nós confessamos ser o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que veio e era santo, perfeito em todas as suas ações e em todas as suas palavras, um grande profeta, um grande sumo sacerdote e o nosso rei. Quero que o seu coração, mulher, se alegre pelo fato de ser mulher. Você precisa se alegrar pelo fato de ser mulher. Cada uma olhe para si próprio. Olhe para si próprio e se ame como é. Feminina, mulher, planejada por Deus com muito amor, carinho, dedicação. Mulher amada por Jesus, a ponto dele dar a vida por vocês. Uma mulher extremamente importante para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para o contexto da sociedade em que vivemos. Eu quero que vocês percebam, mulheres, o quanto vocês são de fato importantes e se alegrem com isto. Uma mulher que possui uma grande força para lutar, defender os seus filhos com unhas e dentes, com seus problemas e dificuldades mensais, como cólicas, menstruação,
ser vista como o sexo mais frágil na sociedade, apesar que para mim eu acho que mulher não tem muita coisa de frágil não. Mas mesmo que vocês nos apresentem esses problemas, e eu escuto isso em casa, né? Todo mês essa cólica, menstruação. E aí ainda falam, vocês são felizes por serem homens? Eu sei que vocês têm e enfrentam essas dificuldades mensais. Muitas têm reclamado e se desgostado. Porém, eu quero perguntar para vocês hoje que são mães, diante desses problemas, o que são esses problemas do que ouvir uma criancinha, quando ela diz as primeiras palavras, te chamar de mamãe? O que são esses problemas diante do privilégio e da bênção de ser chamado de mãe pelo seu filho, pela sua filha? Sei dos problemas que vocês enfrentam, porque ainda vivemos em uma sociedade bastante machista. E isso é fato, nós homens não podemos dizer que não. Nossa sociedade ainda é muito machista. Que muitos pensam que a mulher serve apenas para lavar, passar e satisfazer o seu homem na cama e está tudo certo, é vida que segue. E aí diz amém e vamos lá, toca o barco, segue a vida. Sei também que estes problemas mencionados são apenas consequências de uma desobediência dos nossos pais que aconteceu lá no paraíso. Todos esses problemas que vocês, mulheres, enfrentam, são consequências. E lá no paraíso, Deus ainda disse para a mulher, entre dores você dará à luz. Hoje, pela ciência, é possível até aliviar essas dores com uma anestesia, uma cesárea e tudo mais. Mas são problemas que depois da cesárea, vocês enfrentam dores, vocês precisam se acalmar, vocês precisam ficar deitados, vocês não podem sair já jogando bola no outro dia, né? Mas não olhem como se os homens não tivessem dificuldades, mulheres. Não olhem para os homens e fiquem criticando. Eu sei que infelizmente o ser humano tem essa mania de achar que sempre a vida dos outros é mais fácil. E nós nos colocamos numa situação de vítima, dizendo, coitado de mim, nasci mulher. Ou talvez, nasci homem. Não vamos nos colocar numa situação de vítima. Nós temos dificuldades internas, nós homens, temos dificuldades que vocês mulheres talvez não enfrentem com tanta força. Mas nós temos os nossos problemas também. Vivemos em um contexto tão moderno que mulheres não querem mais ser mulheres. Homens não querem mais ser homens. E então, nós vivemos numa situação difícil. E a sociedade grita contra Deus, porque Deus os criou desta forma. Não é possível que Deus me criou desta forma. Inclusive, agora afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, e que homem e mulher se formam ao longo da existência. Eu digo para vocês que isso é lamentável. É como se nós nascêssemos uma
ameba ou qualquer coisa que quiserem chamar, aquelas massinhas que se compra, e à medida que a criança pega aquilo lá na mão, ela vai formando o que ela quer. É mais ou menos isso que eles dizem que nós nascemos sem sexo definido, o que não é verdade. Nós fomos criados homem, mulher. Deus nos criou assim. E nós deveríamos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por ser assim. Homem e mulher. Já no jardim do Éden, eles foram enganados por Satanás, foram seduzidos ao pecado quando Satanás diz, o pai da mentira, ele disse assim: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele não mentiu que como Deus nós conheceríamos o bem e o mal. O que ele mentiu foi dizer que nós não morreríamos se nós conhecêssemos o bem e o mal. E aquilo, em outras palavras, aquela frase de Satanás, ele está dizendo assim: olha, vocês são Deus. Vocês podem ser o seu Deus. Você já imaginou você ser o seu Deus, fazer o que você quiser? Definir a sua vida simplesmente entre masculino, feminino, homem e mulher? Se amem, mulheres. Se amem. Como vocês são mulheres femininas. Se aceitem desta forma. Vocês são especiais. Coloquem isso na mente de vocês. Vocês são especiais. Vocês são amadas pelo Criador. Vocês não são menos amadas por Deus do que os homens são. Nós somos amados no mesmo patamar, na mesma altura, no mesmo tanto. Deus não amou mais o homem do que a mulher, mas Ele os ama, Ele ama você. Não desprezem o seu Criador e não despreze a decisão que Ele tomou em definir o sexo, homem e mulher. Esse versículo ele começou justamente com a palavra mulher, mas ele segue, ele diz mulher virtuosa. O que é virtuosa? Mulher virtuosa é uma mulher que tem virtudes. E o que são virtudes? São dons, são capacidades, são características especiais de cada uma de vocês. Uma sabe fazer mais uma coisa do que a outra faz, mas todas vocês são virtuosas. Um dicionário, o dicionário Aurélio, ele diz que virtude significa característica do que está em conformidade com o que é correto, aceitável ou esperado por uma religião, pela moral, pela ética. O que segue os preceitos do bem, de normas morais, boa conduta. Isso é virtude, de acordo com o dicionário, entre muitos outros significados. São os dons de vocês, mulheres. Porém, nesse contexto especial aqui, de Provérbios, tem uma virtude muito especial. Muito especial, temente a Deus. Temente a Deus. Mulher que se consagra ao Senhor. Mulher que não usa o seu corpo para difamar o nome de Deus.
Se vocês lerem o contexto todo de Provérbios, ali todo o capítulo, depois em casa, eu convido vocês a lerem em casa depois, deem uma lida em todo o capítulo. Ele aponta algumas virtudes das mulheres ali, ele diz, ela faz o bem ao seu marido e aos seus filhos, traz o seu pão, levanta de madrugada e vai para o trabalho, vai para a luta. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Abre a mão aos aflitos, aos necessitados. A força e a dignidade são os seus vestidos. Esta é apenas algumas características. No entanto, a maior de todas é ser temente a Deus. É acreditar em Deus. É depositar o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor. E isso faz uma tremenda diferença dentro de um lar. Dentro de um lar, uma mulher que teme ao Senhor faz toda a diferença dentro de um lar. E movidas por esta fé, a mulher então se torna uma excelente esposa, ela se torna uma excelente mãe, ela se torna uma excelente auxiliadora, uma educadora da palavra de Deus aos seus filhos. E olha, nós temos mulheres na escolinha dominical ensinando os nossos filhos. Quero que vocês se vejam importantes. Se estão com dificuldade de se verem desta forma, como pessoas importantes aonde vocês estão colocados, analisem pela palavra do Senhor. Vamos pegar somente 2 versículos de Provérbios para buscar essa importância desse próprio texto. Ele diz lá no versículo 11, o coração do seu marido confia nela. Por ter essa grande virtude de ser consagrada ao Senhor, o coração do seu marido confia na sua esposa. E o segundo versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ele não é aqui nesse contexto estimado por ele mesmo, mas ele é estimado porque ele tem alguém do seu lado. É a sua esposa que esses juízes respeitam. E o seu marido, por ter uma pessoa temente a Deus ao seu lado, ele é estimado pelos juízes. Se tiver alguma mulher insatisfeita por ser criada mulher, não fique mais assim. Deus te fez assim e te ama desta maneira, e te ama de maneira muito especial. Continuem, mulheres, sendo tementes a Deus, consagrem o seu corpo ao Senhor. E agora aqui, incluindo os homens junto, tem 2 versículos do texto de Romanos que servem muito bem nesse contexto. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixemos Deus transformar o nosso coração. Se há mulheres insatisfeitas em serem mulheres, deixe Deus transformar o seu coração. Se há homens insatisfeitos por serem homens, deixe Deus transformar o seu coração. Não aceitem essas modernidades de hoje. O versículo ele não acaba ali. Ele ainda está escrito:
Mulher virtuosa, quem a achará? E agora eu quero dar uma palavrinha com os meus irmãos aqui, e os meus irmãos que me acompanham aí pela internet, os meus irmãos homens agora. Você consegue ver essa virtude na sua esposa? Temente a Deus? Consagrada a Deus? Você agradece a Deus por ela ser assim? Você consegue ver nela esse temor do Senhor? Deus então lhe presenteou com algo realmente valioso. Diz o texto: o seu valor muito excede o de finas joias. Valorize a sua esposa. Valorize a sua filha. Valorize aquela que está ao seu lado, que te cuida quando você está doente, que cai de joelhos quando você não está bem, quando você está fraco, quando vocês estão enfrentando problemas. Eu tenho certeza que a sua esposa está lá no seu quarto, orando por você. Valorize a sua esposa, porque ela vale mais do que qualquer coisa preciosa que você possa juntar nesse mundo. Você pode ter bilhões na sua conta, mas não vale nada se a sua esposa não for temente a Deus. E se ela teme ao Senhor, cuide dela. A ame, como diz lá em o texto de Efésios, dê a vida se for preciso por ela. E antes, quando eu falei que nós vivemos numa sociedade machista, porque para mim ainda esse texto de Efésios não está compreendido nem pelos cristãos. O que é amar a sua esposa? É dar a vida por ela. É não fugir quando as coisas ficam feias. É não arredar o pé. Mas é lutar. É estar diante de Deus em oração. É buscar o Senhor. É cuidar dela. Não maltratem aquela que prepara o almoço, aquela que lava a sua roupa, que cuida quando você adoece, que limpa a sua caminha para você deitar, deixa ela perfumada. Não despreze. Lamento quando vejo homens maltratando de todas as formas as suas esposas. E mulheres. Lamento. Eu sei que há problemas do contrário também, tá? Muitas mulheres, quando elas percebem o campo aberto, elas invadem e fazem uma desgraça na vida dos homens. Mas aí cada um prestará conta diante de Deus. Valorizemos essas mulheres virtuosas que Deus colocou ao nosso redor. Aos solteiros, eu quero dar uma palavrinha para vocês também. Quando encontrarem uma namorada temente a Deus, respeitem ela em todos os sentidos. Respeitem. E mulheres, se o teu namorado te maltrata quando você está solteira, imagina depois de casado. Se ele te maltrata antes de casar, será que já não é Deus dizendo: eu acho que esse não é o meu? Eu trato isso com tanta naturalidade, porque presenciamos muitas coisas e precisamos cuidar. Valorize a sua namorada se ela é temente ao Senhor. Dê o devido valor a ela antes de casar.
E depois, é claro que as coisas mudam, porque a responsabilidade de ambos os lados mudam. O pecado trouxe sobre o relacionamento humano um peso muito grande e o dificultou bastante. Tanto é que ele é reconhecido pela própria Escritura, né? No entanto, em Cristo Jesus, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de buscar um novo caminho, de buscar algo que for de fato a vontade do Senhor. E é assim que nós vamos construindo a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Não construam a sua vida, jovens, não construam a sua vida sobre a areia, ela vai desabar em algum momento. Irmãos, se dentro do seu lar as coisas não estão boas, acerte, resolva. O perdão de Deus, ele dá um recomeço, ele restabelece a vida e ele dá uma nova direção para o casal. O seu perdão nos traz a paz que nós tanto precisamos para prosseguirmos firmes na nossa caminhada. Busquem ao Senhor em primeiro lugar, e Ele está sempre pronto para transformar cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.